colocar aí na tela. Não vou ler novamente agora, mas vamos estar mencionando ele durante essa palavra. E o Senhor Jesus, Ele nos desperta para buscarmos mais a presença dEle. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de guerra e às vezes temos que lutar sozinho. E temos que estar preparados para quando nós precisarmos lutar sozinho, nós ter força do Altíssimo, do Todo-Poderoso, para permanecer de pé. E aqui eu quero colocar um subtema: firme no campo de lentilha. A coragem que gera livramento. E o tema da nossa campanha também traz para nós algo de muito especial. Venha para o meio e defenda o que é seu. Nós não vimos em nenhuma história um guerreiro que ele se encontra isolado ou um jogador de futebol que ele ganhasse aquele jogo em uma arquibancada. Sempre quando ele ganha aquela guerra, ele está no meio, ele está no centro. E hoje o Senhor Jesus diz para nós que conseguimos chegar aqui nesta noite: permaneça no meio. É no centro que eu vou dar o livramento. Então defenda o que é seu, mas defenda o que é seu lutando. Não tem como eu defender o que é meu dormindo 24 horas, ou deixando de orar, ou deixando de consagrar a minha vida. E o capítulo 23 de 2 Samuel, ele registra os nomes de alguns valentes de Davi. E o texto deixa bem claro para nós que alguns homens se destacaram, que estavam ali ao lado de Davi. Mas em especial, o versículo 11 e 12 vai falar para nós de Samar. Às vezes é uma história que talvez nós ainda não tínhamos conhecimento dela, mas através dessa campanha nós vamos entender que este homem era um guerreiro que estava ali do lado do seu Senhor, do lado de Davi. E quando a gente vai discorrendo a história, nós entendemos que tinha muitos e muitos homens preparados que estavam juntamente com Davi. Mas o texto não vai dizer para nós que todos aqueles homens se destacaram. E com isso eu digo para a igreja nesta noite: nós estamos aqui dentro de um templo lindo, nós estamos com para você olhar e entender o que está sendo falado, mas nós não estamos com todos os guerreiros dentro dessa casa. Nós estamos com um pequeno número de guerreiros. E quando a gente vai voltando o livro de 2 Samuel, nós vamos ver que tinha muitos homens ao lado de Davi. No capítulo 22 vai falar de 400 homens que lutaram, que estavam preparados. E em especial nesse capítulo que é o nosso tema, que nos convida a estar no centro. Que centro é esse? Que meio é esse? É o meio da vontade de Deus, é o centro da vontade de Deus, é o centro de perseverar, de permanecer, de priorizar as coisas do céu. E um guerreiro que em meio a uma fuga geral, ele decidiu permanecer firme e defender um simples campo de lentilha. Naquela época, esse alimento que é a lentilha, ele era um dos alimentos mais baratos daquela época. E se a gente fosse olhar para o valor da lentilha, não tinha significado algum para Samar querer enfrentar aquele exército guerreiro de Filisteu, que ele sabia que era um exército guerreiro preparado com armas e homens ataviados. Mas aquele grande guerreiro, Samar, ele olha para aquele campo de lentilha. Eu fui buscar para eu saber que tamanho seria aquela plantação de lentilha, eu não encontrei. Mas pelo texto eu entendo que não era uma plantação muito grande.
mas era uma plantação significante para que aquele homem não desistisse daquilo que ele queria. E aqui nessa introdução eu pergunto para mim e para você nesta noite: o que é que você quer? Ou o que é que você precisa? Às vezes nós achamos que o que nós precisamos é um palácio, é um carro zero, é uma conta cheia de dinheiro. Mas o que nós precisamos hoje é de nos encher da presença de Deus. Jesus, Ele quer dar para nós o necessário para nós sobrevivermos. Não é o que nós precisamos. Se Deus fosse dar para nós o que nós precisamos, e hoje achei interessante quando eu ouvi os status da Damares, e ela dizendo ali que Deus, Ele não vai dar para nós tudo o que nós precisamos. Porque se fosse assim, seria fácil demais. Para quem eu vou orar se eu tenho tudo que eu quero? Se eu tenho tudo que eu preciso? Então Deus, Ele vai dar para nós a quantidade certa para nós sobrevivermos. O que é que você precisa hoje para você permanecer de pé? É um copo de água? É um prato cheio de lentilha? Ou você precisa de uma conta cheia de dinheiro? Eu acredito que o que nós precisamos nesta noite é o básico. E o que é o básico para mim hoje? É orar mais, é buscar mais a presença do Senhor, é dizer: pastor, conte comigo, e quando Ele precisar de mim, eu estou disponível. Não é eu dizer: conte comigo, e quando alguém precisa de contar comigo, eu digo: espera, primeiro eu vou cuidar da minha casa, primeiro eu vou cuidar de qualquer coisa, depois eu vou te ajudar. Então você não pode dizer para Deus: conta comigo. Por que que quando a gente vai para um evangelismo, onde eu estava olhando os irmãos evangelizando lá no hospital, eram só 3 pessoas. Por que que não estava 30? Porque quando o Senhor diz vamos, eu tenho algo para fazer. Quando o Senhor diz: Damares, é agora que eu preciso de ti, não, espera aí porque o sol está quente. Quando der 5 horas eu vou e o sol já esfriou. Mas para muitas pessoas, aquele pedaço de terra não tinha valor nenhum. Era apenas um campo. A forma que nós olhamos, o que o Senhor Jesus coloca em nossas mãos, faz toda a diferença. Qual é a forma que você está olhando para o tempo que o Senhor te deu? Qual é a forma que você está olhando
deixando passar oportunidades de fazer o que o Senhor está mandando. Enquanto todos fugiam, Samar permanecia de pé. Ei, igreja, pode todos fugir da Quinta da Vitória, mas você precisa permanecer de pé. Você precisa permanecer firme. Pode a tua família te abandonar, mas você precisa ser esse guerreiro que não vai paralisar, não vai desistir de lutar. Entenda que nós precisamos defender o nosso campo de lentilha. E o que estava em jogo não era algo de valor grande, mas sim a fidelidade daquele homem, a coragem de um servo que não desiste. E eu faço uma interrogação bem grande para mim, e vocês podem aplicar na tua vida. Cadê a tua fidelidade diante de tudo que o Senhor colocou em tuas mãos? Cadê a tua fidelidade diante de uma família linda que você olha e só tem motivo para agradecer, mas você paralisa na zona de conforto da tua casa? Da mesma forma, há momentos em nossa vida em que parece mais fácil fugir. Tem hora que a luta vem para nos derrubar, mas o Senhor diz assim: ei, igreja, você pode até lutar sozinho, mas você é um guerreiro valoroso. Não desista do teu ministério, não desista da tua família, não desista da tua fé, não desista da tua vida. Quando você diz que vai desistir da tua vida, você está dizendo assim para o inimigo: eu estou te dando uma brecha grande para tu entrar na minha vida e me destruir e me arrancar da presença do Senhor. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado em tua mão. Eu sei qual é a minha plantação, eu sei qual é o meu campo de lentilha, você sabe do teu. Então venha para o meio e defenda o que é teu. Levanta a tua mão bem alto e diga: Espírito Santo, eu estou aqui e o Senhor pode contar comigo. Me ajuda a eu defender o meu campo de lentilha. Glória a Deus. Aleluia, mas Deus, Ele está procurando pessoas que decidam permanecer no campo, mesmo quando todos ao redor querem correr e te abandonar. Às vezes a gente escuta assim: ah, eu não tenho amigos, eu não tenho amiga, ah, hoje eu fiz isso, não tinha ninguém para comer comigo, não tinha ninguém para andar comigo, não tinha ninguém para passear comigo. Ei, não se preocupe. Tem hora que nós não vamos encontrar amigos nem para um almoço na nossa casa. Tem hora que a luta aperta tanto na tua vida que você precisa batalhar sozinho, mas você não pode desistir. Você precisa continuar caminhando. Aleluia. E aqui eu entro no primeiro ponto, o cenário do confronto. O versículo 11 vai nos dizer que o povo fugia diante dos filisteus. E os filisteus aqui para nós representam as nossas fraquezas. Representa aquela pessoa que olha para você e fala assim: por que você não desiste, irmã Vera, de cantar? Por que você fica em pé aí nessa porta e a pastora fica sentadinha ali no bem-bom? Por que a senhora não abre fora? Abre mão disso. É os filisteus, ó, enchendo nossos ouvidos. É igreja, mas repreenda na autoridade que o céu te dá. O inimigo, ele ataca em lugares comuns, em áreas aparentemente simples da nossa vida. Eu ainda não vi um casamento se desgastar, um relacionamento entre pais e filhos se desgastar por causa de uma montanha. Não, sempre é por causa de algo
diletia, é a nossa falta de fé, é a nossa oração que nós deixamos de lado, é a nossa família, é a nossa vontade de desistir. Então analise aí o que é que o diabo está tentando infiltrar na tua mente. O diabo, ele não precisa tirar algo grande de nós não, ou de colocar algo grande não. É coisinha pequenininha, é as mínimas coisas, os mínimos detalhes que o diabo vai entrando e vai colocando em nosso coração. Primeiro ele infiltra na nossa mente. Aí quando ele começa a colocar o pensamento errado em nossa mente e nós vamos dando ouvidos, nós deixamos aquilo descer para o nosso coração. E aí quando desce para o nosso coração, o inimigo, ele faz a bagunça que ele quer. Ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa alegria. Ele faz eu olhar para o meu irmão e encontrar defeito. Ele faz eu olhar para o meu esposo e encontrar defeito. Ele faz eu olhar para os meus filhos e encontrar defeito. Mas nessa noite, o Senhor está chamando a nossa atenção para nós virmos para o meio, para nós entendermos que é no centro da vontade de Deus que nós vamos conseguir vencer. Glória a Deus. E hoje, quando a gente sai de casa, a gente só escuta falar em coisa emocional. Precisamos nos levantar. O inimigo, ele se levanta. Os filisteus representam forças contrárias que vêm para roubar o que é nosso. E o povo foge. O povo se dispersa. Quando a pressão vem, muitos desistem. Tem crente que você vai conversar com ele e ele fala assim para você: eu não aguento mais essa pressão. Eu não estou mais suportando. A angústia tomou conta do meu ser. Ei, igreja, venha para o meio. O Senhor Jesus, ele é o nosso alívio. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro. Vem presente na hora da angústia. Não deixa a pressão e a fadiga do dia a dia tirar de você a presença do Senhor. Nós precisamos da presença, nós precisamos encher a nossa alma da presença do Senhor. Um campo comum. Às vezes nós olhamos para a nossa batalha diária, é algo tão natural que todo dia eu me levanto, venho para o ciclo de oração, volto para casa, cuido da minha casa, saio na rua, resolvo alguma coisa, visito alguém. À noite eu estou aqui na igreja, estou no ensaio, estou em uma congregação. A nossa vida vira uma rotina e nós nos acostumamos com aquela rotina. É um campo comum, mas é porque nós não aprendemos a valorizar que se hoje eu estou aqui ministrando e se hoje você está aí recebendo do céu, é porque o Senhor permitiu você estar. Às vezes o inimigo quer que nós abramos mão daquilo que parece pequeno. Não valorizamos os mínimos detalhes, a família, a fé, a integridade, o ministério, os amigos, o nosso trabalho, um veículo que Deus nos deu, uma moto que Deus nos deu, uma bicicleta, umas pernas fortes para andar. Mas nós não valorizamos esses mínimos detalhes. Nós olhamos só para o que nós não temos e falamos: meu Deus, se eu tivesse isso, eu seria tão feliz. Se eu tivesse isso, eu te adorava. Se eu tivesse esse emprego, eu dizimava. E eu digo para você: se você não consegue dizimar com 10 reais que você ganha, se o Senhor te der um emprego de 10 mil reais, você também não consegue dizimar de 10 mil reais. Então não vamos nos apegar nessas picuinhas, nessas coisinhas pequenas, porque nós sabemos que a maioria das pessoas sofrem, fogem quando a pressão é muito grande. É tendência nossa do ser humano, quando a luta vem, ao
Pastor Moreira, o senhor ainda vai ver testemunhos sendo contados de pessoas que já compraram carro, de pessoas que já compraram moto, de pessoas que foram curadas, de pessoas que estão sendo abençoadas, de casamentos que estavam dilacerados e o céu entrou com providência. É mais fácil abandonar a batalha do que lutar sozinho. Não é fácil, eu pelo menos não gosto de andar para lugar nenhum sozinha. Mas é mais fácil eu abandonar uma visita que eu vou do que eu sair pelas ruas desta cidade sozinho. É mais fácil eu deixar de fazer do que eu enfrentar como uma guerreira que quer vencer e honrar o nome do Senhor. Mas é nas horas em que todos desistem que Deus procura alguém disposto a permanecer, alguém disposto a ficar de pé, alguém disposto a ficar firme. Olha aí para alguém que está do teu lado e pergunte para ele se ele está disposto a permanecer de pé. Você está disposto a ficar firme, a permanecer de pé? Aleluia! Eita glória! Quando todos fogem, Deus olha e procura uma alegria. Deus olha e procura alcançar a vitória. Alguém que permaneça para Ele usar. Deus não está importando com o seu grau de escolaridade, não. Deus está importando se você está permanecendo de pé. Permaneça no lugar da bênção. E o segundo ponto, a atitude de Samar. Aleluia. Aquele homem, ele pôs-se de pé. Mas ele não só ficou de pé, mas ele foi para o meio. É no meio que nós vamos defender o que é nosso. Ele foi para o meio daquele terreno e o defendeu. Talvez se fosse eu ali no meio daquela plantação de lentilha e eu olhasse assim, talvez eu possa perder a minha vida aqui, defendendo esta plantação do meu Senhor, defendendo esta plantação que foi colocada sob o meu cuidado. Eu posso perder a minha vida, mas eu não vou desistir. Eu posso morrer, mas eu vou morrer lutando por o autor da vida. E Samar, naquele momento, ele tomou a posição, ele se levantou, ele não ficou na retaguarda, ele se colocou no meio daquele campo. E você precisa também ser um guerreiro e uma guerreira para se colocar no meio do campo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Se for para lavar uma mala de roupa de uma pessoa que está enferma, usa a minha vida. Mas se for para orar por um enfermo, usa a minha vida. Se for para orar por um endemoniado, me dá autoridade. Aleluia. E ele defendeu o que Deus lhe confiou. Ele não lutou por glória, mas ele lutou por fidelidade. Tem momentos que nós fazemos alguma coisa na casa do Senhor, mas nós queremos fazer para o pastor ver, para a líder da CIB ver, para o líder do departamento ver. Não, mas aquele homem, ele defendeu aquela plantação, mas ele defendeu por fidelidade ao Todo-Poderoso. O que você fizer na obra do Senhor, que você faça por fidelidade, que você faça o trabalho aqui na terra, declarando: Senhor, eu estou honrando o teu nome. Se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor pode, mas também se o Senhor não me abençoar, eu vou continuar guerreando, porque eu acredito que a minha vitória está chegando. Ele não esperou ajuda de ninguém. Talvez você está esperando aí uma ajuda de alguém para começar uma campanha por algo que você precisa. É sozinho mesmo que Deus quer te levantar. É sozinho mesmo que Ele
nunca é derrotado. Aleluia. Fé verdadeira é permanecer firme, mesmo quando ninguém mais acredita. Tem hora que você fala e as pessoas olham para você só por olhar, não acredita mais. Mas Deus honra quem se posiciona. Enquanto uns fogem, o valente levanta e diz: esse campo é meu. Bata no teu peito assim bem forte nesta noite com um ato de fé e diga: esse campo é meu. Esse campo é meu. Eu não vou para o inimigo filisteu. Eu defendo o meu campo. Eu defendo o meu campo de lentilha. E quando eu estiver respirando, eu vou lutar por ele. Ei, mulher, lute pelo teu lar. Ei, homem, lute pela tua família. Ei, filho, lute pelo teu pai. Lute pela obediência. Posicione como um filho obediente. Deus honra quem se posiciona no lado certo. Enquanto uns fogem, Deus levanta e diz: eu estou com aquele valente que se posiciona. Esse campo é teu. Foi Deus que te confiou e você não pode entregar ele para o inimigo. Aleluia. E o terceiro é o resultado do seu posicionamento. Lá no versículo 12, a parte B lá diz: e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. O Senhor Jesus hoje, Ele quer, através do nosso posicionamento, através da nossa direção, o Senhor Jesus, Ele quer efetuar livramento na tua vida. Ele quer efetuar livramento quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver em cima da tua moto. O Senhor quer efetuar livramento. O Senhor vai te dar testemunho. Você vai entender que você conseguiu chegar aqui porque você se posicionou. E a partir do momento que você se posicionou, o céu se alargou e derramou sobre a tua vida um resultado especial. A vitória não veio pela força de Samar, mas veio pela presença de Deus. Então nunca entristeça o Espírito Santo. Busque a presença do Senhor. Busque Ele para perto de ti. O que nos motiva a permanecer de pé é a presença. Nós podemos até receber uma notícia que meu pai adoeceu, que minha mãe internou, que minha tia faleceu, que aconteceu um acidente, mas é a presença que me faz acreditar no meu milagre. É a presença que me faz continuar caminhando. O mar pode estar revolto, mas com a presença do Todo-Poderoso, com seu posicionamento, o resultado virá. E o resultado é positivo. O livramento foi grande. O que começou com uma defesa de um pequeno campo terminou em uma vitória para todo o povo. Teve resultado, igreja. Às vezes nós estamos orando sozinho. Às vezes desce eu e o pastor sozinho. Vem um, vem dois. Às vezes não vem nenhum. Às vezes vem ele sozinho. Às vezes vem eu sozinho. Mas aí eu olho para mim e falo assim: Luziene, você não pode parar de orar. Porque se você parar de orar, o filisteu vem e entra no teu campo de lentilha, invade a tua plantação e carrega o que você tem de valioso. Então não pare, igreja, de orar. Não pare, igreja, de vigiar. Não pare, igreja, de lutar. Defenda o seu pequeno campo de lentilha. E a vitória, ela vem quando permanecemos fiéis. Deus luta por nós. Então o segredo é permanecer fiel, que o Senhor vai lutar por ti. Tem muita gente que tem promessa de Deus,
mas a promessa ainda não se cumpriu. Talvez a promessa não se cumpriu na tua vida, porque você não está permanecendo fiel. Então faça um compromisso com o teu Deus nesta noite. Permaneça fiel, que Deus, Ele luta por ti. A fidelidade de um abençoou muitos. Imagina se aquele grande guerreiro tivesse desistido de proteger aquela plantação. O inimigo teria levado tudo e eles teriam ficado na seca, com fome, sem alimento. Então eles estavam protegendo ali o alimento que iria suprir a necessidade de um povo. E ele permaneceu de pé, e o Senhor Jesus deu um grande livramento para um exército. Então se posicione, porque o Senhor Jesus está querendo dar livramento para a tua família. Tem muitas mães que estão aqui de joelhos dobrados, e muitas vezes você nem sabe do que aconteceu com teu filho, mas o céu desceu lá e livrou do bandido, livrou do acidente, livrou do roubo. E o Senhor Jesus nos dá livramentos que os nossos olhos não conseguem visualizar. O que Samar fez impactou todo Israel. O nome daquele homem foi falado em todo Israel. Todo mundo mencionava a força, a coragem e a dedicação daquele homem. Ele transforma um campo simples em um altar de vitória. Ele transforma um pequeno cenário em um grande cenário de cura. Talvez o seu campo pareça pequeno, a sua força pareça pouca e os seus aliados tenham fugido, mas se o Senhor está contigo, a vitória é certa. Quando sentem que o Senhor está contigo aí, acredite e leve para a tua casa a vitória, leve para a tua casa a alegria, a paz, a fé, que você vai conseguir ter um mês de vitória. Estamos quase encerrando 2025 e nós precisamos proteger o nosso povo. Nós estamos vivendo dias de guerra. Por onde você vai é só notícia ruim. Quando a gente vai para a televisão, nós vemos o Rio de Janeiro pegando fogo. Já foi mais de 200 mortos, já foi muita gente que desceu à sepultura. Imagina se eu e você estivesse posicionando diante do Senhor, apresentando uma nação toda ao Senhor Jesus. O mesmo Deus que esteve lá com Samar, hoje Ele permanece com aqueles que não desistem. E eu quero aqui convidar nesta noite esses guerreiros que estão aqui, que não vão desistir de lutar, para vir aqui na frente, para eu concluir. Nós vamos orar, entregando ao Senhor Jesus cada propósito, entregando ao Senhor Jesus cada posicionamento nesta noite. Então volte para casa.